Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Calegari Cast. Hoje temos uma presença ilustre, como todas as semanas, né? Mas estamos recebendo aqui a pessoa que tem mais dinheiro no caixa de todo o estado, o homem da grana, que é o meu amigo Clóvis, que com muita dificuldade consegui trazê-lo. Ele vai trazer muita informação aqui pra gente, brincadeiras à parte. Eu acredito que esse episódio de hoje vai ser enriquecedor, principalmente para os profissionais da área. Quem não é profissional da área e é empresário vai também tentar entender um pouquinho dessa dinâmica, dessas mudanças que nós estamos enfrentando. Então, assista o nosso episódio, encaminhe para os seus amigos, curta, compartilhe, faça o possível para que a gente consiga atingir o maior público possível e levar informação para todas as pessoas. Clóvis, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos aí, ao público do nosso amigo aqui, Calegari. É importante a gente conversar, né, sobre o tema, mudanças que estão aí postas para nós, né, que a gente estava conversando aqui antes, né, tem muita coisa que a gente concorda, que a gente não concorda, mas a questão é, a reforma tributária já aconteceu, né, na lei, já aconteceu na Constituição Federal, já temos lei complementar, já temos regulamento, e agora cabe a gente implantar, né? Então é algo que a gente tem que enfrentar, tem muitos problemas para a gente se resolver e a gente entender como vai funcionar, como todo o sistema, mas como tudo na vida, né, o que não é uma dificuldade para a gente poder superar e lá na frente mostrar que a gente é capaz. Então eu acho que, assim, o brasileiro é uma pessoa acostumada à superação, né? Sim. Acostumada a desafios, O acreano mais ainda, o né? acreano mais ainda, o acreano que já lutou aí para ser brasileiro. Então é um desafio a mais para a gente enfrentar e mostrar lá na frente que a gente é capaz de vencer esses desafios e sair mais forte, né? Com certeza. Eu já vou mandar uma bomba para você aqui, você fique tranquilo. Se não quiser responder alguma pergunta, a intenção não é constranger ninguém. Mas temos a reforma aí, temos algumas coisas que ainda vão ser implementadas, né? Ela vai 100% ser implementada lá em 2031, né? Mas uma coisa que preocupa os empresários é o split payment, né? Não está ainda em vigor, mas é uma máquina aí bem revolucionária e que eu acredito que a gente copia muitas coisas boas de outros lugares e as ruins também. Eu gostaria que fosse só as boas, né? Mas o Split eu acredito que seja uma ferramenta bacana. Mas temos muitos modelos de tributação no Brasil, então ainda vai ter uma confusão muito grande para o Split conseguir operar. Qual é a sua visão sobre o Split pagamento e como que você acha que vai ser essa implementação aí, seja no Acre ou no Brasil? O split, ele quando for implementado, ele vai ser no Brasil como um todo, porque o IBS, CBS, vai ser gerida de forma conjunta e única para todo o país, né? Nós temos a figura do comitê gestor, que é quem vai centralizar as operações, que podemos dizer a conta corrente desse novo imposto vai ser gerido pelo comitê gestor. O split ele não entra em janeiro de 27, né? Não tem tempo hábil para isso. Ainda Ah, tem informação muitas, nova, então. Eu acreditava que ia entrar. tem muitas regras ainda a ser definidas, né? Todas as instituições financeiras precisam estar falando a mesma língua para ele poder funcionar. Instituições financeiras e meios de pagamentos, né? Cartão de crédito, cartão de débito, esses novas instituições financeiras que são só digitais, né? Como o C6 Bank, Mercado Pago, todos eles vão ter que estar funcionando redondo e com a regra posta pelo comitê gestor e todos enquadrados ali funcionando de forma correta para o split poder funcionar. Tem muitas regras ainda a serem definidas. Mas ele é um sistema inovador a nível mundial. Nós temos alguns sistemas parecidos, mas o split, do jeito que ele está posto para a reforma tributária no Brasil, para tributação sobre o consumo, ele é inovador. Conversas que a gente vê, recentemente eu até tive em Portugal, a gente fez uma visita em Portugal, no sistema tributário deles lá, né, no que seria a Receita Federal aqui no Brasil. Eles estão ansiosos para ver como funciona no Brasil para poder copiar para o sistema É europeu como o Pix, de né? split. Tá sendo exportado aí. Isso. O Pix é um sistema inovador a nível mundial e já foi copiado muito. Na Europa já tem lugares que ele Parece que vai ser funciona. implementado agora na China, então está sendo bem Sim. especulado. Então, e o split também é essa visão que o mundo está tendo para o Brasil. E, assim, ele vai ser revolucionário, ele vai ser algo muito bom para quem quer trabalhar direito e para o fisco. Algo que eu sempre digo, sempre
sempre coloco nas minhas falas é que a sociedade brasileira, a gente precisa ter uma certa consciência de que o tributo, ele é o preço que a gente paga para poder viver em sociedade, né? A gente não conseguiria viver em sociedade se não existisse o tributo. Ele é base da civilização. É o Eu não... mesmo custo que você tem da sua casa, só que de uma maneira ampliada, né? Então, a Exato, nossa casa é maior. Isso, é uma casa maior. É um condomínio, né? Que você tem que pagar ali a taxa de limpeza, tem que pagar a pessoa que fica na portaria e tal. Aí você amplia para ir para município, para estado e para União, onde você quer ter saúde, segurança, educação, polícia na rua, um médico no hospital. E eu digo até que o brasileiro se criou até uma sistemática da gente, às vezes, reclamar na fonte errada, né? Porque se eu tenho um serviço ruim de saúde, por exemplo, eu tenho que reclamar no governo perante o serviço de saúde. E tem muita gente que diz, não, eu pago muito imposto e o serviço de saúde é Uma ruim. coisa não Não, tem nada a uma ver com a coisa não tem outra. nada a ver com a outra. A arrecadação tributária, ela é base para a sociedade funcionar. Não A dá para eu aplicação cabe ao dizer, gestor. não dá para eu dizer assim, eu vou sonegar tributo porque eu não tenho o serviço. Não, eu continuo cumprindo com o meu dever de pagar o tributo, até para ser justo com os outros que pagam, mas eu tenho que ir lá fazer a cobrança lá, se a minha saúde tá ruim, se a minha rua não está Não tá asfaltada, legal. está com buraco, eu tenho que cobrar especificamente aquele problema que eu tenho, né? E demonstrar para o gestor que aquilo não tá funcionando bem. Mas pagar o tributo é um dever de todo mundo. Sim. Como eu te disse, nessa visita que a gente fez na Europa e até outra, no mestrado que eu fiz em relação ao IVA europeu, uma diferença que a gente tem cultural e jurídica dos tributos é que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né, a maioria dos países assim, maiores e mais desenvolvidos, a questão tributária ela é levada muito a sério. Eles têm uma compreensão de que o tributo é algo tão sério que ele não é do município, do estado ou da União, né? No caso nosso aqui do Brasil. Ele é um valor que é para a É da sociedade. sociedade a Ele é responsabilidade. um valor do coletivo. E como o coletivo sempre se sobrepõe ao particular, a importância que eles dão para o tributo é tão grande que se você atrasou o teu tributo, aí tem uma quantidade X de dias, né? Mas é pouco tempo. Você atrasou o seu tributo em algum tempo, a administração tributária ela já penhora contas bancárias e teus bens. Ela não precisa de um sistema de você poder recorrer, em que inclusive você permite, né? Mas se você quer recorrer do tributo, primeiro você tem que pagar ou fazer um depósito judicial. Você só pode recorrer do tributo, Só pode discutir se você pagar. só pode discutir se você pagar, ou fazer um depósito judicial. E se você não fizer nada, a administração tributária, administrativamente, ela manda ofício para os bancos, para os cartões de crédito e para os cartórios, para qualquer bem que tiver no teu nome, ficar restrito até você satisfazer todo o tributo. Então, é uma diferença cultural, né? Eu sei Sim. que a gente falando aqui parece distante, mas é algo É porque bem diferente culturalmente. são sociedades que já amadureceram um pouco mais e a gente tem um problema crônico no nosso, não vou dizer só no nosso estado, mas no nosso país, de competitividade. Então, a gente tem que recorrer a alguma coisa no Sim. pensamento das pessoas, né? Mas nesse ponto, Clóvis, em específico, que é uma preocupação dos profissionais, é quanto à questão do Simples Nacional. Por quê? Você tem o split que define uma alíquota. Uhum. Quem não optar pela reforma, continua do jeito que está no Simples. Como é que vai ser calculada essa loucura? Então, aí vamos regressar lá quando você me fez a pergunta do split, eu acabei até Aham. divagando um pouco, né, a questão do tributo. Mas aí a questão do split, criado no Brasil, ele vai um pouco nessa pegada do tributo ficar realmente para o caixa do Estado, para ele poder cumprir com as suas políticas, que é essa pegada dele já separar no pagamento a parte que cabe ao Estado, né? Então, a ideia do split é quando eu compro de você uma mercadoria para minha empresa, para eu negociar lá na frente, você emite a nota, você já recolhe o tributo ali, aquele tributo A sua parte cai no seu no, caixa e a no do meu Estado já cai no isso, no caixa meu dele. pagamento que eu fizer para você, a parte que é do Estado já cai para o Estado. E a parte que é devido do bem ou da mercadoria ou do serviço, né? Ele já cai livre para você. E isso
ele é interessante porque automaticamente ele já alimenta a tua declaração. Que a ideia também do split você vai ter uma declaração pronta, totalmente automatizada. Você vai só olhar lá, conferir se realmente todas as tuas notas estão naquela declaração e o tributo já está ali destacado e recolhido. Recolhido por quem te fez o pagamento. Já foi diretamente para o cofre do Estado. Então, ele traz essa lógica que eu estava falando antes, de que o tributo é do Estado, né? E essa lógica de... se você for precisar recorrer, questionar um tributo, alguma coisa, mas o tributo já está garantido ao Estado e garantido no cofre do Estado, mas já garantido como participação do teu valor na sociedade, né? Lá na frente você discute. Aquele valor que você tem que destacar para a sociedade. Lá na frente você discute e se tiver razão, é lógico que o Estado vai... Parece que já tem uma plataforma lá, né? A ideia principal também é a seguinte, é que a questão dos créditos que a gente discute tanto, né? Você tantas vezes vai na Cefaz questionar créditos, né, dos seus contribuintes. A ideia também do split é também fazer a justiça no crédito. Se eu comprei de você a mercadoria e no meu pagamento a parte que é do imposto já ficou retido para o Estado, quando eu fizer a venda para o consumidor final, esse crédito ele vem automático também. Eu não vou precisar ficar discutindo, levantando, montando um processo. O que é o que não é. Ele já vai ficar vinculado na nota fiscal. Então, digamos que você me vendeu um lote de, vamos chutar aqui, de celulares, né? Uhum. Aí, quando eu fizer a venda de um celular, já vai ter a conta gráfica ali. Aquele imposto que já foi pago, ele já está vinculado naquela mercadoria. Quando eu fizer o pagamento, o crédito é automático. E digamos que não ocorra, que essa carga de celular é perdida, ela é roubada ou ocorreu um sinistro. Eu vou ao fisco e digo, ó, aquela mercadoria que eu comprei se extraviou, está aqui a prova. O crédito do ICMS, o crédito do IBS, no caso, né, e da CBS, ele tem que ser, em 3 dias, ele tem que estar na tua conta corrente. Ou você aproveita, lógico, se você tiver algum débito, você já bate ali com o teu débito. Aquela confusão então, que a gente tinha de 2, 3, 4 anos de um processo. É para ficar em 3 dias. E aí os casos mais complexos em que você não consegue determinar ali especificamente qual é o teu crédito, né? Digamos que aí tenha... as empresas, notadamente do varejo, que tem um volume muito grande, o cara compra 1 milhão de celulares, né? Vou pegar o exemplo do celular. E ali ele não consegue comprovar exatamente aquilo ali, mas o processo é para ser resolvido em 30 dias no máximo. Então, assim, a ideia do crédito é realmente acabar com o processo de crédito, vão ser pouquíssimos, e os poucos que tiverem vão ter que ser definidos em 3 dias, ou no máximo, os mais complexos de tudo, no máximo em 30 dias. Então, é assim, uma mudança radical, tanto para o pagamento do tributo, como também para a devolução daquele crédito que as empresas têm. É porque a gente sofre bastante, né, Clóvis? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma ali de chocolate, que eu dei a entrada tem mais de 1 ano. Então, não conseguimos ainda receber. Eu tenho fé que a gente vai conseguir ter uma análise, mas não é uma crítica. Eu entendo que vocês... É muita coisa para vocês analisarem e nós temos que usar da tecnologia. Se não usar da tecnologia a partir de agora, fica impossível trabalhar. E no modelo que a gente vinha de ICMS, né, e isso não é o Estado do Acre. Todos os 27, né, do Brasil que tem o seu recolhimento de ICMS, eles têm essa questão do crédito trabalhada de forma que demora, são processos longos. Tem processos que têm mais de 20 anos e que ainda não chegou na solução aí em estados que a gente escuta falar, né, de valores altíssimos. É porque o ICMS ele tem um modelo, né, esse modelo cumulativo de crédito e débito, e que às vezes o crédito é difícil você comprovar, e o Estado, como ele foca muito na arrecadação, e a gente sempre precisa de mais arrecadação, porque se eu aumentar a arrecadação alguma coisa, alguém já consegue aumentar uma despesa, né? E a gente tem que fazer bater crédito e débito no Estado, né? Eu digo no orçamento do Estado, o que é de receita e o que é de despesa. Então, a questão do crédito ela sempre vai ficando em segundo plano, né? E a gente sempre tem poucos servidores para muito trabalho, né? Para você ter uma ideia, no estado do Acre, quando eu entrei, no meu concurso é de 2006. Eu entrei em julho de 2006 no serviço público, na Cefaz, e na época tinha 106 auditores na ativa. Hoje nós temos 88. E o estado de lá para cá, o que aumentou de número de empresas e o número de arrecadação, para você ter uma ideia, na época que eu entrei, a arrecadação era em média
Se eu não me engano, era em média 100 e poucos milhões, 200 e poucos milhões ao ano. Hoje nós estamos em 2,5 bilhões de arrecadação ao ano de ICMS. Muita coisa. Então, assim, cresceu De maneira exponencialmente, né? E com o advento da tecnologia, então, que a gente hoje nós temos um volume de informação muito grande, todas as notas eletrônicas emitidas, né? O trabalho que eu tenho represado de fazer cruzamento de dados para poder descobrir, às vezes, uma fraude estruturada, né? Antigamente, com um bloco de nota era muito mais difícil, né? Era muito mais difícil. Hoje, a dificuldade que eu tenho é ter um especialista para poder ficar analisando Os gráficos ali. Algo específico, né? A gente trabalha, aí a gente sempre trabalha com o maior, né? Vai por amostragem também. Isso, eu estou vendo que o setor X ele tem uma movimentação um pouco atípica e tal, então eu sempre trabalho com o maior. Mas com o volume de informações que a gente tem, se a gente tivesse mais pessoal e mais sistemas, a gente faria muito mais e a arrecadação com certeza seria muito maior, né? Com certeza. Clóvis, agora uma pergunta sobre questões internas, pegando esse gancho do comitê. O comitê, segundo alguns analistas, ele vai ser o local mais importante, né? Vai ser o comitê mais importante do país, superando até alguns tribunais, porque ele vai tomar conta de praticamente todo o dinheiro da nação. E a gente tem visto algumas situações, quando a política entra na parte técnica, foge um pouco o raciocínio normal. E a preocupação do contribuinte, já estão dizendo aí que o IVA nosso aí vai ser um dos maiores do mundo, né? E a tendência, se ficar na mão de políticos, é aumentar cada vez mais, porque eles não têm limite para despesas. E a preocupação do contribuinte do lado de cá é de pagar menos impostos. Sim. Então, tem essa dinâmica que é um pouco complicada. Mas eu vou para o Estado. Sem adentrar muito na questão política, mas tem que ser mencionado, o PT governou durante muitos anos aqui. Agora outro modelo, né, de gestão, não é mais PT. E corre o risco do PT continuar sendo o governo federal e a gente com outro partido aqui governando estadualmente. Você acha que todos os estados, em função dessa dinâmica do comitê, podem sofrer algum tipo de retaliação ou não? Porque são cargos que pessoas ocupam ali, que tem tribunais que a gente tem visto aí, que às vezes fica subordinado a um partido A, B ou C, ou a um governante. Vocês têm essa preocupação de talvez não repassar da maneira devida o valor para os estados e municípios? Não temos essa preocupação. Graças a Deus, a emenda constitucional e a lei ela foi bem fixa e ela... É lógico que hoje nós somos pessoas políticas, né? Em todo lugar vai ter questões políticas para a gente tratar e desenvolver, mas a interferência política, né, que é esse viés que você trouxe um pouco, aquela interferência política do lado ruim, essa está bem tratada, tanto na emenda constitucional... Porque vocês falam assim, arrecadei 1 bilhão, mas cadê minha conta? Cadê o dinheiro da conta? Não, então, isso tudo está sistematizado, isso tudo está escrito tanto na emenda constitucional como na lei complementar e no regulamento, né? Então, o tratamento que vai ter da arrecadação é um tratamento bem sério, né? Independentemente de governo, os representantes que todos os estados têm no comitê gestor são os secretários de Fazenda, né? E aí, independentemente, por exemplo, aqui no estado do Acre, nós temos hoje um governo que é de direita. Você pegar um outro estado que tem um representante que é de um governo de esquerda, mas estamos todos sentados na mesma mesa falando a mesma língua, né? E regrados por uma mesma legislação. Então, essa interferência política ela não acontece, porque já tem uma regra posta. E essa regra vai ser... ela é, primeiro, sistêmica, ela vai ser auditada, ela pode ser auditada pelo Tribunal de Contas dos Estados, ela pode ser... O principal, quem vai auditar ela é o Tribunal de Contas da União, né? Então, tem todas essas regras a serem cumpridas. A interferência, digamos que política que pode ter, em questão de arrecadação, não. E das porque dívidas? Ela já traz... Aí de qual dívida? Das dívidas dos estados com a federação. Não, aí a dívida do Estado com a federação aí já é uma outra política, não é a reforma tributária. Não, sim. Não, eu digo mais no sentido do Estado ter o controle sobre essas situações e ter uma vinculação de receitas e despesas ali. Então, você não acha um pouco perigoso, não?
Não, o que ficou com a reforma tributária, a crítica que as pessoas têm em relação à questão do federalismo brasileiro, né, é que engessou um tanto o governador e o prefeito, né, na questão das decisões políticas em relação a conceder um benefício fiscal ou não, né? Por exemplo, aqui no estado do Acre, nós temos a questão da castanha, açaí, deu criar uma política específica para poder beneficiar um setor Restaurante. que é vocação do Estado, né? E deu trazer uma política voltada para ele, uma política de benefício. Isso engessou, porque a regra que ficou posta já se definiu quais são as alíquotas, já se definiu alguns setores que têm redução, tipo os profissionais liberais que vão ter alguma redução, a cesta básica, né, que vai ter alíquota zero, medicamentos que alguns vão ter alíquota zero, outros vão ter alíquotas reduzidas. Então, isso já está definido. Isso definido para todo o país. Então, isso não tem como mudar. Não tem mais o que fazer. O que pode mudar, e aí é da regra do jogo, é aí uma emenda constitucional, que pode ser mudado alguma coisa na reforma tributária, ou um projeto de lei complementar e ia ser aprovado no Congresso, para mudar uma alíquota, mudar algum produto que vai ser inserido na cesta básica ou não, mas isso é a política, sim, e é a política normal, né? A interferência política da forma ruim, ela dificilmente vai ter. Eu não consigo enxergar isso, não. Até por conta de todos os atores que tem lá dentro, como você disse, né? Às vezes entra um de esquerda, às vezes entra um de direita. Nós temos lá os representantes dos estados, que são 27 representantes, né? E mais 27 representantes de municípios. E nós temos lá representantes que têm ideologias de direita, de esquerda, de centro, Sim. de tudo enquanto é tipo. Então, está todo mundo fiscalizando um ao outro e com uma regra posta, uma regra clara, né? Então, fica difícil alguém fugir da regra, porque se eu pendo para um lado e você pende para o outro, mas a regra está aqui, e você fugir da regra, eu vou apontar que você fugiu da regra. E se eu que fugir da regra, você vai apontar que eu fugi da regra. Com certeza. E, além disso, nós estamos com olhares do Tribunal de Contas em cima, né? Tribunal de Contas da União, e os tribunais de contas dos estados, né? Que também, se tiver digamos que tem alguma interferência no Tribunal de Contas da União, que o Tribunal de Contas da União fecha os olhos para alguma coisa, mas se eu sou lá o representante do meu estado e acho que o meu estado foi prejudicado, eu posso acionar o meu Tribunal de Contas, posso acionar a Justiça para poder olhar aquilo lá, e tem uma regra bem clara, né, que deve ser seguida. Então, eu acho que essa interferência política lá dentro, eu acho que não vai ocorrer. Não é uma preocupação de vocês. Não é uma preocupação. Clóvis, passando agora para um outro assunto que eu bati bastante aqui com o Wilson na semana passada, a prefeitura, eu dou os parabéns assim, porque eles conseguiram enxergar que o contribuinte é parceiro. E a gente conversa bastante no off, né? Tem muitas pessoas dentro da Cefaz que também têm essa visão, mas não é a visão da maioria, infelizmente. Eu gostaria que fosse. Discordo de você. Não, mas assim, o que eu observo lá em alguns setores em específico, vou te dar um exemplo. Tenho amigos lá, mas o setor de combustíveis, eles têm uma visão bem diferente do que é a real, do mundo real. Até porque o recolhimento já foi feito lá atrás, né? Sim. E às vezes a gente bate muito, vejo na Cefaz ainda, em vírgulas, né? Então, o SPED foi feito errado, toma uma multa aqui de 1 milhão. Mas causou prejuízo para o fisco? Não, mas não pode ser feita. Ok, essa dinâmica de uma fiscalização orientativa que eles dizem que fazem e tal, mas a gente não vê muito na prática. Você acha que falta muito para a gente conseguir essa harmonia entre contribuinte e a maioria das pessoas mais, como que eu posso dizer, que tem uma visão um pouco distorcida do que é arrecadação, porque não que a minha seja a correta, né? Mas que a arrecadação tem que ser uma coisa mais saudável e não punitiva. Você acha que está mudando bastante isso ou não? Na minha visão, mudou, né? Na minha visão, mudou bastante. Desde que eu entrei na administração, quando eu entrei lá em 2020, ainda como diretor de administração tributária, a gente já começou a mudar isso, né? Uma visão de ser mais orientativo, a gente até colocou regras, a gente criou um sistema de conformidade fiscal, né? Que está funcionando aí, graças a Deus tem dado muito resultado, tem ajudado muitas empresas a se regularizar e tem aumentado a arrecadação, inclusive. Sim. Então, na minha leitura, tem mudado muito, e com os colegas que eu converso dentro da Cefaz, a gente tem tido
essa dinâmica, né, de ser uma fiscalização muito mais orientativa do que punitiva. Casos concretos de um ou outro fica difícil a gente falar, até Sim, porque sim. não, Nem a intenção aqui. não dá para a gente olhar o Sim. processo como um todo, né, um processo específico e olhar exatamente o que aconteceu ali. Então, assim, na minha visão, tem mudado bastante. A gente tem conversado com todos os chefes de setores que a gente tem colocado, são todas pessoas que têm esse entendimento. A gente tem propostas legislativas, né, que a gente vem trabalhando de melhoria de melhoria da conformidade fiscal, inclusive, e de melhoria de sistemas, que o caminho que a gente está seguindo é todo esse. Eu não vejo dentro da Cefaz um setor ou alguma pessoa, pelo menos na minha visão, Sim, né, sim. de que é contrário a isso. De que tem aquela visão retrógrada do fisco, que assim, não, olhei para a empresa, se eu passei na porta, eu já vou jogar uma auto-infração ali para dentro e o contribuinte que Não, se vira, né? essa eu não tenho também. Então, isso, a gente consegue verificar que isso, graças a Deus, ficou no passado, né? A gente tem uma questão muito mais orientativa e eu acho que o resultado a gente tem visto nisso. A gente tem o estado do Acre, é o estado que tem a melhor reversão de dívida ativa em receita, assim, disparado o melhor, disparado aí em relação aos outros estados, o que demonstra que até o que vai para a dívida ativa são créditos que foram bem constituídos, né? Porque tem estados por aí que mandam um volume grande para a dívida ativa e chega lá, o estado acaba perdendo Sim. a receita na dívida ativa, né? Então, isso eu acho que demonstra que a gente tem feito um trabalho bem conciso, bem fundamentado, e os resultados têm vindo. A gente tem um crescimento de arrecadação, mesmo às vezes em períodos aí de crise, de baixa de arrecadação em alguns outros estados que a gente acompanha, né, em relação ao ICMS, mas o estado do Acre ele Tem mantido um tem padrão. mantido um padrão de crescimento assim dentro da normalidade, né, Sim. do crescimento do comércio. Então eu acho que a gente tem feito um trabalho bem consistente nessa linha. Excelente, Clóvis. E aí, assim, indo agora, pegando um gancho desse assunto e indo mais para a questão da produção, o Estado é um Estado que produz pouco. A gente sabe que temos muitos desafios, né? E uma das maiores alíquotas a gente tem aqui também para a questão de importação. A gente, como não produz nada para importar, na minha visão, teria que ser um pouco mais saudável essa arrecadação para a gente incentivar as pessoas a importarem e transformarem esses produtos. Não é papel da Cefaz isso, são políticas de governo, mas você acredita que para um crescimento mais robusto da nossa arrecadação, uma política de incentivo consistente na produção seria fundamental para a gente conseguir romper esse ciclo e aumentar mais ainda? Nós temos uma questão geográfica do estado do Acre que no modelo que está hoje nos atrapalha um pouco, né? Que nós somos um estado pequeno e longe dos grandes centros, onde tem um sistema de logística, né? De estrutura logística muito maior, com portos, aeroportos, né? Para poder fazer tanto importação como exportação. Nós temos também, por ser um estado pequeno, de uma população pequena, poucos consumidores e pouca mão de obra, né? Quando eu digo pouca mão de obra especializada. Então, assim, grandes indústrias para se instalarem no Acre, elas precisam ter um diferencial aqui, né? E por isso que a gente tem no modelo foi concebido, né, de federação para o Brasil, uma grande concentração para sul e sudeste de grandes empresas, porque lá de todos esses fatores que eu falei, né, melhor Tem um infraestrutura, privilégio lá, né? melhor infraestrutura, maior população, Mais mão de obra, qualificada. matéria-prima. Então, isso favorece concentrar cada vez mais lá o setor industrial. Mas aí, voltando para o estado do Acre, nós temos aqui, nós temos leis de incentivo, né, para a indústria, que são leis que, se você for ver em qualquer outro estado, são leis muito parecidas, né, com benefícios muito grandes. Nós temos benefícios aqui que reduzem 95% o que a empresa paga de ICMS, né? Então, ou seja, se a empresa teria que pagar 100, ela acaba pagando 5. Sim. É um incentivo Sim, o copiar muito é considerável. magnífico. Uhum. Então, nós temos esse benefício. Benefícios além desse,
eu fico até um pouco imaginando o que poderia ser, né? Nós temos até do Copiai tem a concessão de Mas dos insumos a gente não a teria, concessão, né? nós temos até a concessão de terrenos, né, para a Aham. indústria se Se instalarem aqui. instalar. Então nós temos benefícios bons, mas como eu disse, né, tem todos esses Uma empecilhos. sugestão, falta Agora, incluir insumos no Copiai, porque assim, os insumos são caros pra gente, né? não, mas os insumos são incluídos no Copiai. Desconheço. São incluídos. Tem alguns insumos que não, né? Mas são aqueles que não estão ligados à linha de produção. Todos que são ligados à linha de produção têm os benefícios, sim. E aí voltando, nós temos as áreas de livre comércio, nós temos 3 no estado, né? É o estado que mais tem área de livre comércio. Uma pena que a gente não tem em Rio Branco, né? É localizado em Cruzeiro, Brasileiro Boa e Vista tem o Itaçolândia. privilégio de estar na capital. Mas nós temos esse benefício, e nas áreas de livre comércio, nós temos sim os benefícios, tanto para importação como para exportação, e temos também a ZPE, que é a zona de processamento Não temos especial. nenhuma indústria ainda. Não temos. Então, mas ela existe. Vamos ter a primeira. Mas Já ela te adianto que vamos ter a primeira. vamos, graças a Deus. Então, mas nós temos ela está, a legislação está funcionando, ela tem o espaço. Então, eu acredito assim que a demora tanto de se instalar empresas lá é por essa questão Não, mas de pode logística. estar em Rio Branco. Mas eu até hoje, descobri recente agora que é assim, um raio de 30 quilômetros. ela pega né? um raio Então de 30 todo- quilômetros, ela pega uma parte de Rio Branco agora. Então, mas o que eu digo é assim, a transformação dela, que ela é antiga, né, mas a transformação dela em realmente se efetivar com várias indústrias lá dentro, eu acredito, né, aí é só um sentimento meu, que é por conta daqueles outros critérios que eu falei, de ter pouca mão de obra, de ter pouca matéria-prima e da infraestrutura estar muito mais localizada em Sul e Sudeste. Mas aí, quando vem a reforma tributária, eu tenho uma grande esperança aqui para o estado do Acre. Porque a reforma tributária, ela acaba com os benefícios fiscais, vai acabar com o COPIAI, mas vai acabar com todos os benefícios para Sul e Sudeste. Então, os benefícios que as indústrias têm lá, acabou. Elas vão pagar aquela alíquota cheia, que se discute muito se é uma alíquota muito alta, mas vai ser igual aquilo lá e pronto. vai ser igual para todo mundo, vai ser igual para o mesmo produto produzido aqui no estado do Acre, vai ser igual ao mesmo produto produzido lá no estado de São Paulo ou qualquer outro estado maior. Mas nas EPE e nas ALCs, os benefícios permanecem. Com a reforma tributária, eles não caíram. Então, acho Temos que o um ponto diferencial positivo. que a gente vai ter na reforma tributária é esse. E aí o que a gente precisa, aí quando eu falo na questão da infraestrutura, é a gente começar a se fazer valer do porto de Xangai. A saída que a gente tem aqui pelo Pacífico e de um porto enorme, que é um dos maiores portos do mundo, que tem no Peru. Mas para isso a Então, gente precisa de infraestrutura, né? aí assim, aí tem aquela questão de que existe a possibilidade de construir uma estrada de ferro para cá e tudo. Aí a gente vai para a questão realmente política, né? Que aí Sim. a gente precisa ter lobby junto ao governo federal, nossos Bancos deputados de fomento aí precisam ajudar. deputados estaduais, senadores. Não se enganem, os políticos. chineses não vão construir. Eu não acredito nessa tese dos chineses construírem. Eu acho que para os chineses, eles podem até construir, mas eles vão querer ter um diferencial. Eles não vão vir simplesmente construir por construir e dar de presente para o Brasil, né? Não. Eles não são bobos, né? Eles virão construir se tiver um ganho em cima disso. Exato. Se tiver, por exemplo, uma concessão de que eles poderão explorar, sei lá, por 20 anos, 30 anos. Então, é algo que aí sim precisa de uma política macro a nível de União, deputados federais, senadores, e os governos que virão, né? Porque isso não vai ser resolvido agora nos próximos 4 anos. Isso é obra para uns 10 anos. Se começasse hoje, daqui a uns 10 anos para estar pronta, né? Então é algo que precisa ser muito realmente pensado muito a longo prazo. Mas o diferencial a gente tem. Áreas de livre comércio, zona de processamento de exportação, que entra com imposto sem recolher, com imposto todo suspenso, e você faz a produção e exporta sem a tributação. Então, zero. E se for botar aqui dentro, você recolhe retroativo, mas de toda forma você deixou de pagar na entrada. E outra, a reforma tributária ainda manteve a questão do aproveitamento do crédito. Então, eu comprando insumos, eu entro com tributo zero, processo aqui, exporto,
e ainda aproveita o crédito. E o Ainda tem crédito, crédito. como se a empresa for puramente exportadora, uma indústria para exportação, ela vai receber isso em espécie. A reforma tributária trouxe isso. Os créditos que ela não conseguia aproveitar fazendo ali um Internamente. encontro com o que ela tem de débito, ela vai receber em espécie em até 30 dias. Então, Então, além de não pagar, ela ainda vai pegar um isso. Então, é recurso. um diferencial que o Estado tem. Aí os nossos políticos têm que se focar nisso, né? Se focar nessa e ter uma ideia de pensar o Estado muito além da gestão dele, né? Digamos, agora entrando uma nova leva aí, ou se reelegendo, né? Os deputados, senadores, eles têm que pensar para além da gestão dele, né? Para além do mandato dele, porque Mas essa isso é a é uma nossa política, dificuldade. porque essa é uma política que ele vai iniciar, mas ele não vai terminar, porque se ele iniciar hoje, se hoje começasse a obra da ferrovia, ela vai aí 10 anos no mínimo para poder ficar pronta, e ela realmente começar a funcionar e trazer louros para o Estado, vai aí uns 20 anos. Então é coisa que a gente precisa pensar para os nossos filhos, para os nossos Exato. netos, né? E ninguém pensa, a maioria dos políticos não pensam a longo prazo, infelizmente, né? E é uma abordagem que eu fiz aqui na semana passada também, do aspecto técnico. A gente tem muita dificuldade, hoje tem melhorado, vocês têm quadros técnicos lá, tanto você quanto o secretário e outras pessoas mais, mas num passado não tão distante a gente não tinha quadros técnicos, né? Como tomando decisões, né? E essa importância do Estado para o desenvolvimento. Você acredita que essa parte técnica tem incentivado para essa produção? Porque você disse que aumentou a arrecadação, tem tido uma visão diferente, a gente tem evoluído. E o técnico, no meu ponto de vista, foi fundamental para isso. Sim, não, e com certeza, sem uma boa técnica você não vai em setor nenhum, né? Não é nem só na tributação, qualquer setor público, privado, se você não tiver um bom técnico à frente, você fica remando para trás, né? E em vez de arrumar soluções, arruma mais problemas. Então a escolha de bons gestores, bons chefes em cada setor dentro da Cefaz é fundamental realmente para isso, a melhora tanto nos sistemas que a gente tem entregado, né, para a população, e para os contribuintes, como o resultado final na arrecadação, né? Com certeza. Então, os políticos entenderam que existem cargos que são políticos e outros são técnicos. E aí eles estão conseguindo melhorar essa dinâmica de trabalho. Mas o papo aqui ele passa num minuto, Sim. Clóvis, e a gente já vai caminhando para o fim. Mas eu acho que ainda tem mais uns 2 assuntos aqui para a gente abordar. É, tem um sucesso que é do Porto Seco em alguns outros estados, e que a gente não conseguiu implementar no estado do Acre. Na minha visão, acredito que o Porto Seco iria ajudar bastante, em especial nesse aspecto da importação, da exportação e na facilidade de desburocratizar esse trâmite. Você acredita que pode ser um aliado junto da ZPE e da área de livre comércio também, ou não? Pode ser sim. Eu acho que tudo que a gente conseguir para poder favorecer, né? Como eu falei antes, né? A gente tem muita dificuldade aqui no estado, né? Por ser longe, por ser pequeno. E tudo que a gente conseguir agregar, de poder diminuir, né? Essa dependência tanto de sul e sudeste e favorecer aqui como um porto seco. E a gente aproveitar essa saída para o Para o Pacífico, Pacífico? aqui através do Porto de Xangai, isso é fundamental. A gente precisa de soluções, né? Como a gente estava falando aqui em questões técnicas, de realmente pensar em soluções. Tem algo que eu penso que aí foge até da tributação, Aham. que eu acho que o Estado tinha que lutar muito por isso. A gente tem um aeroporto internacional aqui no estado, uma pista, né? Que o aeroporto, a classificação dele é por tamanho de pista, né? Sim. E não pelo saguão, que a gente às vezes olha o saguão do aeroporto, é pequeno, como é internacional, né? O Aham. internacional é que ele cabe grandes aviões de grandes Sim. portes, né? Porque a pista é grande. E nós não temos voos internacionais aqui. E a gente está na porta daqui dos países da América do Sul e também muito próximo dos países da América do Norte, né? América Central e América do Norte. E além da saída, né, por terra para o Porto de Xangai, é uma saída tanto para turismo quanto para mercadorias, se a gente conseguisse aqui pelo menos alguns voos que tivessem uma ligação Já vou botar uma internacional. pulga na sua orelha aí, atrás da sua orelha. Ó, nosso maior concorrente hoje é Manaus, né? Então, a maioria dos voos internacionais estão saindo de Manaus com preço bem em conta. Então, para Miami, você consegue voar por R$ 2.100.
A gente tem uma facilidade aqui, porque tem os 30 km ali da ZPE, o aeroporto ali não usufrui desse benefício. Se a gente conseguisse transformar o aeroporto internacional dentro da ZPE, fazendo esses voos internacionais, a gente ia zerar os impostos federais do querosene. E ficaria extremamente competitivo trazendo essas companhias para cá. Então é uma ideia para a gente pensar de não tirar o aeroporto de lá, mas voos internacionais ficarem Sim. aqui num novo aeroporto na ZPE, porque você desonera demais o querosene e automaticamente fica competitivo. É. Então é uma boa saída para a gente conseguir essa competitividade. As pessoas não vêm para cá porque o querosene é o mesmo preço dos outros estados. Então não tem Exato. competitividade. E tem essa questão do preço, né, do querosene, que eleva a passagem, sim, com certeza. Mas até mesmo, aí é uma impressão minha mesmo, né? Até mesmo com o preço do querosene que tá, porque a gente tem um benefício aqui, né? Uhum. O querosene aqui, se eu não me engano, ele paga 3% de Mas aí você vai ter ICMS. PIS, COFINS, uma É, série de outros mas tributos, até né? assim, a questão toda é que nós não temos logística para os voos, né? A gente precisa ter uma aduana no aeroporto e mais Polícia Federal e mais Receita Federal, né? A gente precisa criar esse setor dentro do aeroporto de Rio Branco para ele poder ter. Mas a gente pega exemplos, provavelmente você já fez esse itinerário, eu já fiz algumas vezes, que eu gosto muito do Peru, de ir até Porto Maldonado e às vezes pegar um voo para Lima, ou às vezes pegar até para Bolívia, para La Sim. Paz. O voo lá é barato e nós temos uma E empresa, fixo. e nós temos ali a Latam, que é uma empresa brasileira, Uhum. né, que opera aqui do lado, a poucos quilômetros da nossa fronteira. E que se ela, dos voos que ela opera em Porto Maldonado, para ela fazer uma perna aqui em Rio Branco seria muito fácil. Então, se a gente conseguisse realmente que o nosso aeroporto fizesse operações internacionais, aumentaria até o fluxo de dinheiro em Rio Branco na questão de turistas. Imagina quantos turistas não estão ali no Com Peru, certeza. na Bolívia, que poderiam pegar um voo e vir conhecer a capital Rio Branco, conhecer o Facilita estado muito, né? todo. E também muitos estrangeiros que vêm até Rio Branco. Nós temos um fluxo de turistas de estrangeiros grande que vão conhecer as terras indígenas, né, que vão conhecer a cultura do interior do estado do Acre. E às vezes eles vêm aqui, eles voltam para São Paulo, para de São Paulo ir para Lima, porque ele não consegue daqui para Lima, que é do lado. Exato. Então, assim, é algo que teria que A se logística é pensar. muito ruim, né? A logística E aí, uma coisa também que eu não entendo aí não vou entender e nem você também, porque os preços oscilam muito. Eu quero comprar uma passagem para a semana que vem, é um valor, para o mês que vem já é outro valor. Você pega lá no Peru, não tem isso. Parece que o valor é fixo. Ó, você vai para Lima, R$ 300 no mês que vem. Final do ano, R$ 300 é, também. Então, assim, a gente precisa de uma harmonia, né, também de cobrar do contribuinte um valor exato. razoável. E talvez a gente, aproximando um pouco mais dessas companhias, consiga, mostrando que o fisco está apto a ser parceiro, né? Sim. Mas é isso, a gente vai caminhando para o fim. Clóvis, eu agradeço demais pela sua presença. Confesso que melhorou, apesar das críticas aqui, nossa comunicação tem melhorado muito. De vez em quando eu vou lá chorar para você, mas isso faz parte do nosso trabalho. A gente perde, a gente ganha, faz parte. Exato. Mas tudo com muito respeito. Batemos um papo aqui bacana demais. Eu acredito que seja enriquecedor para todos que estão nos assistindo. Poderíamos ficar horas aqui falando de diversos assuntos, porque já estávamos falando nos bastidores, né? Com certeza. Mas assim, sei que sua agenda é corrida e agradeço demais mais uma vez pela sua presença. Volte sempre. Deixo aqui o espaço aberto para suas considerações finais. Fique à vontade. Aproveitando, né, aquilo que eu estava falando das entregas que a Cefaz vem fazendo nos últimos anos, tanto em questão de melhorias de atendimento e de sistemas, nós estamos com um grande entrega para fazer segunda-feira. Provavelmente você já deve ter recebido o convite. Nós vamos entregar um sistema eletrônico de processamento de processos administrativos tributários, né? A gente vai fazer um evento lá no Sebrae, nas 9 horas da manhã. Então, todos convidados, né? Contadores, advogados, todos que têm, e empresários, né? Todos que têm algum vínculo com a Cefaz, que necessitam do trabalho da Cefaz, de ir lá conhecer esse sistema. Também o convite está aberto a estudantes, vai ter certificação para estudantes que precisam de horas complementares na sua faculdade, a Escola Fazendária vai certificar isso, e a gente vai fazer essa entrega e explicar o sistema como vai funcionar, um sistema novo, um sistema moderno, em que ele vai trabalhar os processos normais de pedido de isenção, de todos os pedidos que os contadores e os contribuintes fazem lá no dia a dia da Cefaz, a questão de contestação de autos de infração, vai ser tudo via sistema eletrônico. Então, a gente vai lançar ele agora segunda-feira.
Com o tempo a gente vai trabalhar aprimorando ele e colocando mais informações e mais serviços prestados ali dentro. Então eu convido todos que estão nos ouvindo, que interessa da área tributária, de estar lá segunda-feira, dia 24, 9 horas da manhã, lá no Sebrae, participando desse grande evento e ver mais uma entrega que o governo do estado e que a Cefaz faz para poder melhorar a vida do contribuinte, a vida do cidadão e dos empresários acreanos. Ótimo, então, Clóvis, mais uma vez, obrigado. Eu que E agradeço. espero que possamos conversar mais vezes sobre os diversos assuntos aqui. Você que ficou até o final aqui nos assistindo, muito obrigado. Compartilhem mais uma vez com os amigos, passem a seguir o canal, porque não é fácil trazer pessoas ilustres assim. A gente faz o possível para convidar os amigos. Eles vêm aqui porque querem levar informação até vocês e por isso que nós estamos aqui. Então, mandem para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque essa participação não é só da Cefaz ou do Calegari Cash ou do Matheus, é da sociedade para a gente entender como que funciona toda essa dinâmica. Então, muito obrigado e até semana que vem.